Olá, seja muito bem-vindo. Olá, Leandro. Sejam muito bem-vindos a essa live. O tema de hoje é Programa 5S, a contribuição dele para a formação de líderes, que foi o tema da nossa enquete, né? Sim ou não? 90% das pessoas responderam sim e 10% não. E realmente é sim, 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 muitas vezes sim. O programa 5S, deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá uma cena aí pra mim. Tá ok o som? Nada? Pera aí. Vamos lá. Esqueci do microfone. Com som agora, gente? Sim? Ótimo. Então vamos lá, vamos de novo. Então o tema da nossa live de hoje é sobre aquele tema da enquete que eu fiz, sobre a contribuição do programa 5S para a formação de líderes. Sim ou não, né? Então, 90% das pessoas responderam que sim e 10% que não. E aí eu digo assim, realmente, assim, pela minha experiência, a minha vivência desse trabalho com 5S nas empresas, a resposta é sim, 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 sim mesmo. Ele contribui e muito. Muito mesmo, porque formar líderes é uma necessidade, né, para qualquer empresa. O gestor de uma fábrica, ele vai precisar aí de desenvolver as suas lideranças, de ter uma pessoa de apoio, né, em cada setor, pelo menos nos principais setores, para que ele realmente consiga fazer o trabalho dele como, né, de forma mais tranquila, de fazer fluir o trabalho dele. E o programa 5S, ele colabora muito com isso, muito mesmo, porque eu costumo pensar assim, que ele é quase como um processo de trainee de novos líderes. É claro que, não estou dizendo aqui que ele vai substituir capacitação e liderança, não, mas que ele é um ótimo começo, né, uma ótima preparação e fazendo as coisas ali na prática, no dia a dia, aprendendo, né, transformando conhecimento, conhecimento teórico, vamos dizer assim, em conhecimento prático, que vai se transformando em habilidades. Então a gente tem duas situações para aquela pessoa que não é líder do setor ainda. Vamos supor que a gente tem aí um setor lá que nem tem um líder, né? Então nós podemos ver aquela pessoa lá no setor que tenha de alguma forma se destaca, que ele tem ali alguma característica de liderança, que ele tem uma influência sobre as pessoas, que ele se destaque de alguma forma. E podemos investir nessa pessoa. Então, para a implantação do programa 5S, a gente vai precisar ter um apoiador em cada setor. E aí, a gente pode já convocar essa pessoa, que ele naturalmente, ele vai receber mais treinamentos, mais orientações do que o restante do pessoal. E ele vai poder ir se desenvolvendo, porque aí começa a delegar a ele algumas responsabilidades, né, diferente do restante da equipe, e vai vendo como que esse líder vai se sair, como que esse líder não, esse aprendiz, né, esse apoiador, como que ele vai se sair. E daí nesse processo é possível o quê? Fazer feedbacks, né, para ele, já ir orientando ele também, o que está legal, o que pode ser ajustado, enfim. E aí a gente vai vendo como que essa pessoa vai se desenvolvendo. A gente tem muitos diamantes brutos dentro da fábrica que só precisam ser descobertos e trabalhados. E então o 5S acaba sendo essa oportunidade para a gente ir desenvolvendo essas pessoas. Então essa pessoa que começa ali sendo um apoiador do programa, ele pode realmente crescer e vir a se tornar um líder do setor.
E aí a gente tem a situação daquelas pessoas também, então esse é o que nem é líder ainda, né? E a gente tem a situação daquele que é líder já do setor. E esse também, ele pode se aprimorar e bastante. Pessoal, tô vendo aí os coraçõezinhos, que ótimo. Olha, se você segurar o coraçãozinho um tempinho ali, ficar segurando apertado, o Instagram manda para mais pessoas e essa live consegue chegar a mais pessoas. Então, se você puder dar essa força aí, ó, ou mandar aviãozinho aí para outras pessoas que você acredita que possa se interessar por esse assunto também, já ajuda bastante. E vamos continuar aqui então. Então, olha, para quem já é líder, né? Para quem já é líder. Naturalmente, esses líderes vão ter bastante oportunidades aí de autodesenvolvimento. Porque se a gente for pensar, nenhum de nós está pronto, né? Todos estamos aí em processo de desenvolvimento, né? A gente erra, a gente acerta, vai aprendendo com os erros, vai aprendendo com os erros das outras pessoas também. E todo dia é um aprendizado. Então, o líder, aquele que já é líder, eu vou citar aqui 5 pontos onde o programa 5S também pode ajudar ele no desenvolvimento dele. Primeiro, rever o seu próprio comportamento, adequando atitudes, hábitos, desenvolvendo novos hábitos, porque a gente sabe que se a gente quiser mudar alguma coisa, nós vamos ter que desenvolver novos hábitos. Desenvolver novos hábitos é alguma coisa assim simples, se a gente for pensar. É simples. Basta querer, mas precisa querer, fazer, persistir e continuar fazendo e fazendo e fazendo até que aquilo realmente vire um hábito. E dentro da fábrica, a fábrica é fogo, né, gente? Ela tem muitas coisas boas, mas ela tem umas coisas assim que não é fácil. E aí, por exemplo, se uma pessoa pensa bem, alguém que sempre foi mais desorganizado. De repente, se ele começar a fazer, agora eu vou mudar e vou começar a organizar melhor o setor, vou começar a organizar melhor tudo aqui. Se ele começar a fazer isso, vamos dizer assim, sozinho, é perigoso que dali a pouco alguém já vai falar, ué, o que será que deu naquele cara lá? Que sempre foi desorganizado e agora, de repente, começou a ser organizado. O que será que mordeu nele? Então, o pessoal é fogo. E aí, vamos dizer, se está dentro de um contexto de 5S, as pessoas já vão estar fazendo aquilo já por um motivo, né? E todos vão estar envolvidos nisso. Então, fica muito mais fácil das pessoas mais simples, né, das pessoas irem revendo os seus próprios comportamentos e esse líder vai revendo o que ele precisa rever e assim ele vai conseguindo ele se modificar e vai conseguindo atuar também para o quê? Para fazer um upgrade na equipe dele, porque daí ele puxa a fila e vai fazendo o processo acontecer. Então, essa questão dele rever o próprio comportamento dele é algo bem interessante. Um outro ponto, ele aprimora a sua capacidade de se comunicar com a equipe, porque o líder precisa de se comunicar e às vezes não é fácil. Eu já trabalhei numa fábrica, por exemplo, que a pessoa que era o gerente da produção, ele tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar com as pessoas. Ele falava com um, com outro, mas se precisasse fazer uma reunião, né, com um grupo, ele tinha dificuldades e grandes. E aí o que acontece? No processo de 5S, a gente tem as reuniões, né, e as reuniões são feitas com a participação das pessoas da fábrica, né, com o gerente, com os líderes, com esses apoiadores que a gente começa a desenvolver. E aí, olha, eu sei que esse gerente aí, ele no começo foi difícil e depois ele foi se desenvolvendo e destravou. E até a gente concluir a implantação do programa, ele fazia a reunião que precisasse fazer. Era só falar, olha, precisamos fazer reunião com a equipe tal, sobre o quê? Vamos
planejar aqui, já quem que vai falar o quê, já tranquilo, ele não tinha mais nenhuma dificuldade, ele realmente destravou. Porque medo de falar em público, quem não tem, né? Esses dias eu ainda estava lendo lá sobre um estudo que foi feito lá em Londres. Foi o jornal Sunday Times. E eles fizeram uma pesquisa no Reino Unido. E nessa pesquisa, 41% afirmaram que tinham muito, muito medo de falar em público. 41%. 19% só falaram que tinha medo da morte. Então, você vê que o medo de falar em público muitas vezes é maior do que o medo de morrer ou de ficar doente, enfim. Então, é algo que, no contexto, na fábrica, a gente trabalhando com as reuniões, vai fazendo cada reunião de cada etapa, reuniões que existem também entre uma etapa e outra, aí as pessoas vão destravando. Então, há esse desenvolvimento legal mesmo. Um outro ponto, desenvolver habilidades para tratar as dificuldades da equipe, indo do geral para o particular, porque assim, no primeiro momento, a gente fala com a equipe toda, né? Você vai instruir, você vai falar sobre a questão de cada uma das fases, enfim, vai passar o que precisa ser modificado, vai questionar com ele certas coisas, enfim, e está falando para todo mundo. Conforme o programa vai avançando, aí o que acontece? Algumas pessoas vão se envolvendo e vão tendo um comprometimento maior, e sempre tem algum que fica ali um pouco desgarrado. Então você fala uma vez, fala outra vez, e aí chega uma hora que você acaba tendo que ir falar só com uma pessoa ou duas pessoas. Porque, não sei se vocês já passaram por isso, aí tem assim, aquela questão lá, você vai, tem alguma coisa que não está de acordo, tá bagunçada. Aí a pessoa, você vai questionar alguma coisa, não foi nós, foi os caras. Esse tal dos caras, os caras que fizeram isso, os caras. Então, essa questão aí dos caras, sempre a culpa é do outro, né? Então chega uma hora que você tem que identificar certinho quem são os caras, quem são essas pessoas que realmente não estão contribuindo ali para o processo fluir, e aí identificar e falar só com eles. É o que a gente chama de feedback construtivo, feedback reflexivo. Você vai falar com essas pessoas, buscando trazê-las, né, para que a gente possa continuar e fazer realmente o programa acontecer e ir criando raízes, enfim. Então, essa habilidade também de falar com as pessoas, assim, de tratar as dificuldades da equipe, é algo que também se desenvolve ao trabalhar o programa 5S. Algum comentário? Vocês também já passaram por isso, já experienciaram alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Todo mundo quietinho. Um outro ponto um outro ponto importante do desenvolvimento dos líderes. Adquire conhecimento sobre análise e melhoria de processos, porque é um processo natural, né? A gente vai trabalhar as fases do programa 5S, então surge lá, olha, uma dificuldade, um problema, vamos analisar por que está acontecendo. Naturalmente já vai acabar instruindo sobre o Ishikawa, por exemplo. Vamos pesquisar as causas desse problema aqui, o que é que está causando, tal, e em cima daquilo já vai identificar a causa raiz, já vai desenvolver um plano de ação. Então, olha só, de uma coisa vai puxando para outra, isso de forma natural. Conforme vai passando por cada uma das fases, está trabalhando naturalmente o PDCA. Então, essas ferramentas, elas acabam ficando incorporadas, né? Vai realmente aprendendo na prática o uso dessas ferramentas no dia a dia. Então, essa parte também é bem legal, bem bacana, que realmente contribui no desenvolvimento deles. Outro ponto, quinto ponto, desenvolve o senso de responsabilidade. E como? Né? Porque
em cada setor, ou líder geral da fábrica, enfim, eles vão perceber que o exemplo é tudo. O que eles fizerem vai contribuir para que cada vez mais vá criando raízes e o programa vai se consolidando na empresa. E aí eles percebem que é o exemplo, a atitude, é o exemplo do dia a dia que vai fazer com que o programa vai criando essas raízes. Então, olha só, se a pessoa aprende a se comunicar melhor, se ela adequa os seus comportamentos, desenvolve novos hábitos, aprende a se comunicar, ou desenvolve ou melhora, né, a sua capacidade de comunicação com a sua equipe, se ela também consegue atuar ali fazendo os feedbacks, que a gente passar um feedback para uma pessoa, também não é uma tarefa das mais simples, né? Exige ali um planejamento, exige uma disposição. Então, também nesse processo, a pessoa se desenvolver é muito importante, faz parte do trabalho do líder, e aí ele trabalhando, aprendendo isso daí, faz muito bem, isso vai contribuir. Então, as práticas, né, como eu disse, as práticas do programa 5S, elas não vão isentar da necessidade de capacitar com aspectos específicos ali da liderança, mas ele realmente contribui para esse início, para criar já essa primeira base. Lembra que eu sempre falo dos ciclos evolutivos, né? A gente tem muitos e muitos e muitos, infinitos ciclos evolutivos. E o 5S traz então esses primeiros passos para quem ainda não é um líder, e ele também vai contribuir aí significativamente para quem já é líder. Então tem muita coisa boa nisso daí. Alguma pergunta, pessoal? Oswaldo, juiz de paz, uma honra tê-lo aqui. Que bom. Vou contar para vocês agora uma das primeiras vezes que eu vi esse processo assim acontecendo de forma mais significativa. Foi uma fábrica, como eu já disse, né? Meus exemplos vão ser sempre a respeito de fábricas, que é o universo que eu sempre trabalhei. Então, foi numa fábrica, ela fabricava ferramentas e estava numa fase bem reativa. Lembra que eu expliquei esses dias o que era a empresa numa fase reativa? É aquela que ela vai atuar sobre as coisas que já estão postas, né? Por exemplo, deu um problema e vai resolver o problema. A máquina quebrou, arruma a máquina. O cliente reclamou, vai lá para arrumar resolver o problema do cliente. E essa fábrica estava aí numa fase bem reativa ainda. E os setores eram bem precários ainda de liderança, inclusive a própria fábrica como um todo. E aí eu identifiquei uma pessoa em um setor que pareceu, né, por alguns tipos de comportamento e algumas primeiras análises que eu fiz, que ele tinha uma capacidade, um jeito um pouco mais que se destacava das outras pessoas. E resolvi apostar nesse rapaz. E aí passei algumas instruções para ele, pedi para ele fazer algumas coisas em termos de organização do setor. E aí quando eu voltei, na próxima semana, ele tinha feito o que eu tinha sugerido, conversado com ele e mais ainda. E aí eu falei, nossa, que beleza. E aí, novamente, vimos como é que estava e aí fui delegando, fui passando algumas coisas para ele e ele sempre se destacando. Dali a pouco, já ele passou a ser realmente o apoiador definitivo ali do setor dele, né? Ajudando no desenvolvimento ali da produção diária, da distribuição das tarefas. Logo em seguida, passou um tempo, ele assumiu o setor vizinho dele. E aí ele também passou a desenvolver esse trabalho nesse setor vizinho.
E isso foi indo, e aí no intervalo, no prazo de mais ou menos um ano e meio, ele chegou e passou a ser o gerente da fábrica. E ele, inclusive, é o gerente até hoje, isso já faz uns 15 anos mais ou menos. Então, era realmente um diamante bruto que estava lá na fábrica, que precisava ser descoberto, lapidado. E aí a gente vai lapidando, vai trabalhando e a pessoa vai crescendo, se desenvolvendo. Ele só precisa disso, precisa de oportunidade, precisa de ouvir, precisa de instruções, precisa de feedbacks para que ele possa ir se revendo, né, os comportamentos que ele precisa rever, desenvolvendo os comportamentos necessários, e a pessoa vai crescendo no seu tempo, do seu jeito. Então isso foi uma experiência muito interessante, né? Várias outras vezes eu também presenciei isso daí, mas de maneira mais significativa foi esse exemplo aí desse que chegou a ser, né, o gerente da fábrica e ficou esse gerente até hoje. Então, muito desenvolvimento mesmo das pessoas, isso é muito bacana. E aí você pode também colocar isso daí em prática, aí se você tem essa oportunidade aí onde você trabalha, se isso que eu estou falando faz sentido aí para você, cabe no ambiente onde você está e você consegue fazer isso, de delegar algumas coisas, de identificar em um setor que não tenha líder, talvez, e ir lá, identificar alguém com um potencial e começar a trabalhar essa pessoa, sem pressa e sem pausa. Tá? Então, delegue alguma coisa diferente do que as outras pessoas fazem, né? Como organizar tal coisa, enfim, resolver alguma dificuldade, buscar alternativas para solucionar um problema. Delegue alguma coisa e vá acompanhando e vá vendo como que essa pessoa vai se desenvolvendo. É um primeiro passo para desenvolver aí, né, um líder de setor. E é isso, pessoal. Alguma pergunta? Alguma coisa? Algum comentário? Olha, se você gostaria de conhecer um pouco mais sobre este assunto, se esse assunto é interessante para você, eu te convido a vir participar no dia 19/4, que vai ser agora próxima segunda-feira, às 20 horas, que eu vou fazer uma aula sobre o programa 5S, sobre aquilo que eu chamo de ferramentas raiz mesmo, sabe? Que são as ferramentas Kaizen ali, eu vou estar abordando 5S, o 5W2H e o PDCA, que é o ciclo das melhorias contínuas. Então essa aula ela é gratuita e vai ser online, né? Então, se você tem interesse nesse assunto, vá lá na bio agora. Eu deixei os links lá para fazer essa inscrição para essa aula. Você pode entrar no grupo de WhatsApp também. Não precisa se preocupar que esse grupo não é aberto, não vai ficar todo mundo mandando mensagens ali. Eu vou utilizar ele só para mandar alguma informação para vocês sobre a aula, para mandar o link da aula para vocês. E aí eu convido vocês, já vai lá, se inscreve. E se você conhece alguém que também se interesse por esse assunto, alguém que possa, né, que esse conhecimento, que esse conteúdo é interessante, me dá uma força aí, passa para essa pessoa também, vai lá, fala para ela vir para a nossa aula. Então vai ser na segunda-feira, né, no dia 19, às 20 horas. Então só entrar ali no link da bio, se inscrever, que já vai estar tudo certo, tá bom? Márcio, muito obrigada, Márcio. Obrigada mesmo. E sucesso para você também. Alguém mais? Algum comentário? Pessoal, esse conteúdo faz sentido para vocês? Vocês já viram algo parecido, assim, no lugar que vocês trabalham? Esse processo já aconteceu? Vocês acham que
poderia também ser aplicado ao ambiente que vocês trabalham? Bom, se ninguém tem nenhum comentário, nenhuma pergunta, então a gente vai encerrar aqui por hoje. E muito obrigada pela audiência, uma honra tê-los aqui. E eu volto essa semana ainda com mais uma live, com mais um assunto a respeito desse processo de desenvolvimento, né? Da implantação das ferramentas da qualidade na empresa e junto com isso o processo de desenvolvimento das lideranças, ok? Então, até a próxima, muito obrigada pela audiência, até mais. Obrigada, André. Obrigada. Até mais.